pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo veremos a equação de balanço de energia em formulação integral. Tranquilo? Já foi visto o vídeo passado os termos de eficiência, né? Trabalho de bomba, trabalho de turbina. Será útil agora que nós vamos falar de equação de energia. Beleza? Então, tudo partindo como na equação de balanço de massa, né, do teorema do transporte de Reynolds. Então, a variação no tempo de uma propriedade do sistema é igual a derivada no tempo, ou a variação no tempo da propriedade extensiva no volume de controle, mais a integral, né, da taxa líquida dessa propriedade ao longo da superfície de controle. Tranquilo? E esse termo, ele representa o que? Ele representa a propriedade física elementar associada ao processo, né? Lá em massa, a lei física elementar dizia o seguinte, que a massa não se cria, não se perde, né? Massa não se cria, não se perde. Então não existe geração de massa. Então esse termo era o que? Era zero. A lei física era zero. Agora nós vamos trabalhar com energia. Então a minha propriedade extensiva é a energia total, né? E a minha propriedade intensiva, Pzinho, é a energia por massa, que vai ser esse Ezinho. E eu vou substituir. Então, aqui eu vou ter a variação no tempo da energia do sistema, que vai ser igual a derivada no tempo da energia no volume de controle, mais a integral da taxa líquida de energia ao longo da superfície de controle. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação no tempo da energia do sistema é calor mais trabalho, escrita, né, nessa formulação de taxa. Então, vou substituir, né, esse termo do sistema pela lei física elementar associada, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, vou substituir por calor mais trabalho. Então, taxa de transferência de calor mais taxa de trabalho vai ser igual a esses dois termos integrais, que nós já estamos acostumados a trabalhar. Beleza? E aí, esse Ezinho, quem é esse Ezinho? É a energia específica, né? Que pode ser escrito como a soma da energia interna, que é a soma das energias microscópicas, mais a energia cinética macroscópica, mais a energia potencial macroscópica, beleza? E vou substituir na minha equação de balanço de energia. Agora, eu quero trabalhar com esse termo aqui, que representa o trabalho total. E esse trabalho total, ele pode ser reescrito como a soma de vários trabalhos. Como o trabalho de eixo, que é o trabalho de máquina, né? É o trabalho de uma bomba ou uma turbina, mais o trabalho de escoamento. Esse trabalho de escoamento, ele vai entrar na equação da energia daqui a pouco, depois de alguma série de etapas, como um termo de energia mecânica, quase que um termo de energia mecânica, né? Em muitos livros, ele é tratado simplesmente como um termo de energia mecânica, a tal energia de pressão. Mas vale falar que ele entra desde sempre como um trabalho associado ao processo, né? Um trabalho de escoamento, ou seja, o trabalho das forças de pressão, o trabalho das tensões normais. Esse trabalho é o trabalho viscoso, ou o trabalho das tensões de cisalhamento, que é resultado do atrito que existe entre as camadas de fluido quando o fluido está escoando. E esse trabalho outro seria um trabalho associado à existência de um campo elétrico ou magnético interagindo com um fluido durante um dado processo, beleza? Então esses são os trabalhos e a partir de agora eu quero trabalhar com esses termos de trabalho. Beleza? Tá. Então o trabalho de eixo ou o trabalho de uma máquina representa a energia transmitida do fluido para um equipamento mecânico ou do equipamento para o fluido. Isto é, representa o trabalho da bomba ou da turbina. Então, trabalho de eixo ou trabalho de máquina é o trabalho que vai estar associado à bomba e à turbina, que foi visto no vídeo passado, o trabalho de bomba e turbina. Beleza? O trabalho de escoamento é o trabalho realizado pelo fluido ao escoar através da superfície de controle, resultado das tensões normais, ou seja, é o trabalho realizado pelas forças de pressão. Então, pro fluido escoar, né, o fluido que está instantaneamente anterior a uma determinada superfície de controle, ele vai exercer uma força resultado das tensões normais, né, ou das forças de pressão, que vai fazer com que o fluido que está à sua frente se mova. Então esse trabalho de escoamento é o trabalho das forças de pressão.
Por fim, o trabalho de cisalhamento é o trabalho realizado pelo fluido contra as tensões cisalhantes no volume de controle. Isto é o trabalho de atrito no sentido oposto ao escoamento, de forma que esse termo representa a energia mecânica que é dissipada pelo atrito viscoso no volume de controle. Então, devido à existência das tensões de cisalhamento, vai haver uma dissipação de energia quando esse fluido estiver se movendo, resultado do atrito entre as camadas de fluido e do fluido com as paredes da tubulação. Vamos trabalhar primeiramente com o trabalho de escoamento, Então, o que é trabalho? Força vezes deslocamento. Então, no caso, a força é pressão vezes área. Vou trabalhar aqui com um elemento infinitesimal de trabalho, Sabemos que trabalho é uma função de trajetória, não é uma função de estado. Então, eu teria que representar com delta, por exemplo. Mas eu vou representar com d e já estou falando que é uma função de trajetória, e não é uma função de estado. Beleza? Então, trabalho é força vezes deslocamento. A força é pressão vezes área. Então, é PdA. E o deslocamento vai ser velocidade vezes tempo. Porque velocidade é comprimento por tempo vezes tempo vai dar comprimento. Então, aqui eu tenho força vezes deslocamento. E esse menos garante que o meu trabalho é positivo quando é realizado contra o sistema, e negativo quando o trabalho é realizado pelo sistema. Tranquilo? E eu posso substituir essa minha velocidade na direção normal, por um v escalar n. Nossa, que aqui faltou escrever o dt, mas tem um dt aqui. Era para ter um dt aqui escrito. Deixa eu consertar aqui. Então, aqui eu tenho meu dt. Por que a gente está projetando a velocidade na direção normal? Porque é a componente normal da velocidade que está associada ao escoamento do fluido, beleza? Aí eu vou passar esse dt dividindo e vou integrar. Então eu vou ter que a derivada no tempo do meu trabalho de escoamento é a integral na superfície de controle de menos p v escala n dA. Isso daqui vai ser a minha taxa, o meu trabalho de escoamento, a minha potência de escoamento, que vai ser menos a integral na superfície de controle de p v escala n dA. Tranquilo? Daí, eu vou substituir os termos de trabalho. Então, o meu trabalho de eixo, por hora, eu vou simplesmente chamar de trabalho de eixo, porque eu tenho que especificar se é uma bomba ou uma turbina. O meu trabalho de escoamento é menos a integral na superfície de controle de P v escala n dA, mais o meu trabalho de cisalhamento. Tranquilo? Daí, eu vou lá na equação do balanço de energia e vou substituir o meu trabalho total. Então, aqui eu vou ter o trabalho de eixo, o trabalho de escoamento, trabalho viscoso. Eu considerei que não existe trabalho outro, não existe nenhum campo elétrico ou magnético que interaja com o meu fluido. Aqui eu vou ter a variação no tempo da energia no volume de controle, mais a integral na superfície de controle, que representa, que contabiliza as entradas e saídas que estão associadas ao nosso processo por convecção. Vamos considerar que o termo do trabalho viscoso é desprezível em relação aos demais, mas precisa ser considerado em análise mais rebuscada. Eu estou dizendo o seguinte, que esse trabalho viscoso ele é diferente de zero, mas ele é pequeno referente aos outros termos de trabalho e às outras grandezas associadas à minha equação de balanço. Então, eu vou considerar que ele é aproximadamente nulo, Vou considerar que ele é aproximadamente zero. E ele vai sair da minha expressão do balanço de energia. Mas se eu quisesse, por exemplo, projetar uma turbomáquina, tivesse lá na pesquisa do projeto da turbomáquina, eu teria que considerar essas tensões cisalhantes entre cada elemento de fluido, esse atrito entre cada elemento de fluido, entre cada camada entre os elementos de fluido que nós estamos trabalhando em uma discretização por elementos finitos da nossa malha. Beleza? Então, por hora, vamos considerar que ele sai da nossa equação de energia. Então, quando eu considero que esse trabalho ele sai da equação de energia, eu considero que não existe atrito? Não, existe atrito. E o atrito que vai existir é basicamente entre o fluido e a superfície sólida da tubulação.
mas nós vamos contabilizá-lo de outra maneira, beleza? Então, por fim, então nós vamos chegar nessa expressão e eu quero passar essa integral de superfície para cá. Porém, observe que aqui eu tenho V escala N dA, né? E aqui eu tenho ρ V escala N dA. Daí eu vou multiplicar por ρ em cima e embaixo. Aí eu vou conseguir colocar em evidência, né? O que vai sobrar é P sobre ρ mais E. E por fim, eu vou ter a minha equação de energia. Aqui eu vou ter a taxa de transferência de calor, aqui eu vou ter o meu trabalho de máquina, aqui eu vou ter a variação no tempo da energia no volume de controle, mas a integral na superfície de controle de E, P sobre ρ, ρ V escala N dA. Então isso daqui representa taxa de transferência de calor, trabalho de máquina, variação no tempo, né? Ou seja, o Ezinho da energia no volume de controle, é esse termo, a variação da energia no volume de controle. Isso daqui representa a taxa líquida de energia ao longo da minha superfície de controle, né? Contabiliza as entradas e saídas de energia na minha superfície de controle. E olha que bacana, aquele meu termo de trabalho de escoamento, ele está aparecendo agora como se fosse uma energia mecânica, né? Que eu vou chamar de energia de pressão. Então, embora ele entrou como um trabalho, agora eu enxergo ele como se fosse uma energia mecânica associada ao meu escoamento de fluido, né? Que bacana, então. Bom, por hora é isso. Eu só queria chegar na equação integral de balanço de energia. Próximo vídeo eu vou continuar trabalhando com ela. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.